No topo de uma colina esquecida pelo tempo, cercado por uma floresta densa e retorcida, ergue-se um edifício que parece desafiar o esquecimento. É o antigo asilo de Blackwood. Construído no início do século XX, em 1908, o asilo foi idealizado como um refúgio para os chamados indesejados da sociedade, pessoas com distúrbios mentais, abandonadas por suas famílias e ignoradas pelo sistema. Com arquitetura imponente e fria, suas paredes de tijolos escurecidos pelo tempo abrigaram centenas de almas marcadas pela dor. Mas, por trás da fachada de cuidado e reabilitação, escondia-se um propósito muito mais obscuro. Logo nos primeiros anos de funcionamento, relatos de maus tratos e negligência começaram a surgir. Havia rumores de tratamentos experimentais, técnicas invasivas, eletrochoques aplicados sem consentimento, banhos gelados prolongados e confinamento solitário por dias. O que começou como um projeto de caridade logo se transformou num pesadelo institucionalizado. Registros encontrados décadas depois revelam que médicos conduziam experimentos não autorizados em pacientes diagnosticados como incorrigíveis. Alguns desapareceram sem deixar rastro, outros morreram em condições suspeitas. Na sala principal do edifício, uma placa ainda resiste ao tempo: compaixão, cuidado, cura. Palavras que hoje soam como ironia cruel diante das sombras que ainda parecem habitar cada canto daquele lugar. O asilo de Blackwood foi oficialmente desativado em 1957, após uma série de inspeções e denúncias abafadas. Mas o que ficou para trás não foram apenas ruínas e documentos, ficaram memórias, sussurros e algo mais. Algo que, nos primeiros anos, era governado por métodos que hoje pareceriam cruéis. Com o passar dos anos, os tratamentos evoluíram, mas a escalada do sofrimento continuou. Isolamento prolongado em celas minúsculas, sem contato com qualquer ser humano, e, em muitos casos, experimentos sem ética, testes realizados sem consentimento sob o pretexto da cura. Encontrei um diário antigo, escrito por uma jovem chamada Elisa. Ela descrevia as sessões de choque, o medo que sentia ao ser levada para aquela sala fria, sem janelas, onde o som das máquinas era como um grito permanente. Eles me diziam que era para o meu bem, escreveu Elisa, mas eu sentia que estava sendo destruída aos poucos. Médicos que administravam esses tratamentos carregavam suas próprias obsessões. O Dr. Murrow, por exemplo, acreditava que poderia controlar a mente dos pacientes. Ele conduzia experimentos arriscados, utilizando medicações não testadas e eletrochoques, em intensidades que ultrapassavam os limites toleráveis. Seu nome ficou marcado por casos de pacientes que nunca mais se recuperaram, nem física, nem mentalmente. E, por trás de cada porta trancada, havia um grito abafado, uma história esquecida, uma vida perdida. Dizem que alguns pacientes, em meio a essa tortura, começaram a enlouquecer de verdade. Ou talvez já estivessem, e o tratamento cruel apenas aprofundou suas dores. As sombras nas celas pareciam se mover, e sussurros ecoavam pelos corredores vazios, contando segredos que ninguém ousava revelar. Mas essa é apenas uma parte da história. O asilo guardava segredos ainda mais sombrios, escondidos sob as máscaras da ciência e da cura. O asilo, que já havia sido abandonado há décadas, com seu nome perdido no tempo, ainda tinha em seus corredores murmúrios de que ninguém ousa lembrar. Do lado de fora, o mato alto cobre a antiga entrada. As janelas estão quebradas, e a tinta descascada revela o concreto corroído pelos anos. Há uma sensação estranha ao cruzar o portão enferrujado, como se algo invisível observasse cada passo. Lá dentro, o cheiro é de mofo e ferrugem. A enfermaria ainda tem macas viradas, enferrujadas, e fichas amareladas jogadas no chão. Na sala de cirurgia, instrumentos antigos repousam em bandejas enferrujadas, alguns ainda com marcas do que parece ser sangue seco. Os corredores são longos, e cada porta parece esconder um segredo. As celas de confinamento solitário estão quase intactas. Portas de ferro pesadas, trancadas por dentro. Algumas têm marcas de unhas nas paredes, como se alguém tivesse tentado sair, desesperadamente. Tudo ali parece congelado no tempo. Mas o silêncio absoluto é perturbador. É como se o prédio ainda estivesse escutando, esperando. Dizem que nem todos os que entraram naquele asilo conseguiram sair. Ao longo das décadas, moradores locais contam histórias de pacientes que desapareceram sem deixar rastros. Outros foram encontrados mortos em circunstâncias inexplicáveis, com expressões de puro terror no rosto. Há relatos antigos de médicos que escutavam vozes vindas de alas vazias, portas que batiam sozinhas, luzes que piscavam, mesmo sem energia elétrica. Alguns visitantes afirmam ter visto sombras atravessando os corredores. Outros ouviram sussurros em seus ouvidos.
mesmo estando completamente sozinhos. Uma lenda local fala de uma garota, trancada por anos em uma cela escura. Seu espírito, dizem, ainda caminha pelos corredores, chorando baixinho, procurando por alguém que nunca veio buscá-la. O que mais assusta, no entanto, são os pontos frios, que surgem de repente, mesmo em dias abafados. O ar fica pesado, quase impossível de respirar. E então você percebe, não está mais sozinho. Alguém ou algo está ali, na escuridão, observando. A história daquele asilo não termina com sua decadência. Ela ecoa nos corações da comunidade que o cerca, nas famílias que nunca tiveram respostas. Durante décadas, o lugar foi visto com medo, mas também com tristeza, porque ali dentro, muitos não encontraram cura, encontraram apenas abandono. O tratamento brutal, as terapias forçadas, os gritos ignorados, tudo isso deixou marcas. Muitos ali eram apenas diferentes, sensíveis demais, incompreendidos, ou vítimas de uma sociedade que não sabia lidar com a dor mental. As histórias que surgem do asilo não são apenas de fantasmas, são também sobre um sistema que falhou, sobre vidas que foram silenciadas, esquecidas. E hoje, mesmo com os corredores vazios e as celas em ruínas, o peso de tudo isso ainda está lá. O asilo permanece silencioso, mas seu silêncio grita. Grita por justiça, grita por lembrança. Cada parede manchada, cada cama enferrujada, cada porta que range sozinha. É um testemunho do que foi esquecido, mas não perdoado. A assombração do asilo abandonado não está apenas nas sombras que se movem, nem nos sussurros que ecoam à noite. Está nas histórias que ninguém quis ouvir, nos pacientes que ninguém quis entender, nos gritos que ninguém quis escutar. E agora cabe a nós não esquecermos, não virarmos o rosto. Que essa história sirva de lembrete, de que o abandono também mata, e que a negligência pode assombrar por gerações. A saúde mental é uma ferida invisível, mas tão real quanto qualquer cicatriz no corpo. Se você chegou até aqui, lembre-se, há pessoas vivas hoje, lutando em silêncio. Pesquise, apoie, defenda. Não precisamos de mais asilos abandonados. Precisamos de mais empatia, mais cuidado, mais humanidade. E quando o vídeo acabar, não se esqueça de uma coisa. Nem todo fantasma usa lençol. Alguns vestem jalecos, outros só precisam ser ouvidos.